Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. E hoje eu quero trazer para vocês que o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, ele pode mudar a sua postura de guerra de não envolvimento de americanos na guerra em curso lá na Ucrânia. Isso porque informações sigilosas foram vazadas por funcionários muito ligados ao presidente Joe Biden, de que possivelmente Joe Biden assinaria um decreto que enviaria empreiteiros, unidades especiais para a guerra em curso na Ucrânia. E estamos voltando finalmente a tratar sobre análises de diversos temas aqui no Área Militar e também no canal Analytics, após um bom tempo aí sem fazer esse tipo de vídeo. Então vamos voltar com esse tipo de vídeo mais frequentemente aqui no canal e deixe nos comentários quais os tipos de vídeos e temas que vocês gostariam que eu trouxessem para vocês nesse formato para discutirmos melhor e aprofundarmos alguns temas específicos aqui com vocês, tá? Então, o que está acontecendo neste momento? 4 funcionários muito ligados ao presidente Joe Biden vazaram informações que eram então sigilosas para a emissora americana CNN de que o presidente Joe Biden estaria próximo de assinar um decreto, uma ordem presidencial para iniciar as negociações com empreiteiras americanas para enviar indivíduos empreiteiros até a Ucrânia para ajudar as tropas ucranianas. Esse termo empreiteiros militares ou empreiteiros americanos podem soar no primeiro momento como algo formal, algo bonitinho, né? Como se fosse uma empresa do ramo ali de segurança, um ramo de defesa, que faz alguma coisa para alguém e para também provocar alguma coisa. Só que de certa maneira, tratam-se do quê? De mercenários especializados em algum tipo de ramo dentro da defesa, seja da segurança, de escolta, seja de processos técnicos e também de manutenção e logística, que eles atuam diferentemente das forças regulares, eles atuam através de contratos com governos, por exemplo, com o governo americano, através, por exemplo, de uma ligação do Pentágono com esse tipo de empreiteiro, esse tipo de mercenários, e são aí, sem dúvida alguma, referidos discretamente como empreiteiros pelo governo americano, e ficou muito bem conhecido e formulado, e que houve diversas atuações no campo de conflito após 2001, quando houve toda aquela situação de ataques que ocorreram em solo americano. Então esse tipo de empreiteira, esses mercenários, vem atuando desde aquela época dos anos 2000, no início dos anos 2000, atuando no Iraque, na Síria, atuando no Afeganistão, atuando em todo o Oriente Médio, inclusive também na própria região da África, tá? Então, atualmente existem dezenas de empreiteiras militares ou grupos mercenários dos Estados Unidos que atuam nessa área operacional e também técnica militar, técnica de defesa. E o que isso significa? Que quando há algum possível problema, alguma possibilidade de algo surgir, ou quando algo muito grande pode acontecer, mas que os militares regulares americanos não podem ou não devem estar presentes quando isso acontecer, ou quando tem essa possibilidade de algo acontecer, aí que entra o trabalho dos empreiteiros, dos mercenários americanos. Por exemplo, nos Estados Unidos, o mais famoso grupo, que ficou, é claro, mais famoso por conta da sua atuação no Iraque, no Afeganistão, foi, sem dúvida alguma, o grupo Blackwater, fundado em 1996 por um ex-integrante da elite da Marinha Americana, da elite Navy SEALs. Com os problemas graves envolvendo a Blackwater, a empreiteira, né, no Iraque e no Afeganistão, passaram ali a receber muitos holofotes da mídia e também pela justiça dos Estados Unidos, a corte militar. Então, durante algumas escoltas e alguns trabalhos realizados, empenhados ali para trabalhos sujos do governo americano, a Blackwater ficou manchada por algumas operações e precisou mudar o seu nome para Academy em 2011 e posteriormente se fundiu
com uma outra empreiteira, um outro grupo mercenário conhecido como Triple Canopy, e formaram a Constellis Holdings. E meu amigo, a Constellis Holdings é a nata da nata dos mais conceituados e técnicos e operacionais militares aposentados ou inativos ali, ou da reserva dos Estados Unidos, e também existem indivíduos da Europa atuando no ramo da Constellis Holdings, que são ex-integrantes de forças especiais, a nata da nata das Forças Armadas dos Estados Unidos e da Europa. Então eles fazem parte desse grupo estritamente diferenciado em que não existe nada igual no planeta, e até porque o seu trabalho, além de ser muito específico, realiza trabalhos absolutamente sujos, mas também eles conseguem realizar aquilo que foi dado como missão, mas também eles são muito, mas muito caros. É claro que um dos motivos são chamados de mercenários, e é claro que o termo mercenários ficou muito famoso com os filmes ali, que virou ali uma saga, vamos dizer assim, dos mercenários, com o ator principal Sylvester Stallone. Então existe ali uma história bem interessante que recebeu a atenção da justiça americana, justiça militar, da mídia, né, que causou muita polêmica com a participação da Blackwater e também da Triple Canopy lá em Bagdá, no Iraque. Porque existe até ali diversas filmagens e também documentários que relatam sobre esse acontecimento. E existem, claro, diversas versões. Uma delas que foi documentada por investigadores militares, inclusive resultou na punição da Blackwater e também da Triple Canopy, em que um pelotão da Triple Canopy e também da Blackwater estavam realizando ali uma incursão na periferia do centro de Bagdá, quando de repente um líder da unidade do pelotão, que era o responsável por todo o gerenciamento, por ser de nível superior, ele observou todo o ambiente ali, que era hostil, e ele acreditava que haveria ali uma possibilidade de uma emboscada em curso contra o seu comboio, contra o pelotão. Foi então que ele acreditou que diversos veículos estavam recheados de bombas internas, que indivíduos que estavam parados nas esquinas eram ou homens que poderiam atirar, poderiam soltar alguma bomba, e eles abriram fogo contra diversos indivíduos que eles acreditavam ser terroristas, que eles acreditavam ser insurgentes, que poderiam fazer uma emboscada contra eles. Carros que estavam fugindo do comboio, que estavam ali se deparando com esse tiroteio, também foram metralhados, acreditando que também estavam envolvidos e que estavam fugindo, mas não, eram pessoas comuns que estavam tentando fugir, buscar um abrigo, né? Que resultou ali na morte de várias pessoas, e que esses indivíduos que fizeram parte deste comboio, desse pelotão que atirou contra civis, esses indivíduos foram punidos conforme as leis americanas. Então, por isso que a Blackwater foi perdendo ali um pouco da sua presença em contratos americanos até um certo tempo, mas posteriormente, após a fusão ali com a Triple Canopy, houve ali diversos outros contratos e papeladas, documentações com o governo americano para realizarem o trabalho sujo que Washington não queria que os seus soldados desempenhassem esse papel. Até porque os mercenários, eles atuam sem bandeira, eles atuam sem identificação. Então, se algo acontecer com eles, acabou. Fica ali por aquilo mesmo, a empresa ela é responsabilizada pela perda da unidade e não os Estados Unidos da América, por exemplo, tá? Mas também existem outros grupos que também fazem parte do Blackwater, o Triple Canopy, Constellis Holdings, entre outros também grupos que são indivíduos mais específicos do setor técnico e logístico, que não atuam de fato no combate operacional corpo a corpo, que geralmente são empresas, muitas empresas ou grupos que prestam serviços ali para terciários,
e também são terciários de grandes empresas como a Raytheon, a Northrop Grumman, o Exército Americano, a USAF, entre outras instituições, outras empresas, por exemplo. Simplesmente eles atuam em equipamentos que requerem um alto nível técnico de conhecimento e também esses equipamentos às vezes pode ter ali componentes secretos que somente cidadãos autorizados, americanos, autorizados pelo Pentágono, pode manipular e realizar a manutenção de determinado equipamento. Então essa nova postura de Washington marcaria, sem dúvida alguma, uma mudança na política, na postura de Joe Biden em relação ao envolvimento direto de americanos na guerra em curso na Ucrânia. Então tudo indica que esta política ela está ainda sendo trabalhada pelos assessores, pelos conselheiros de Joe Biden, mas segundo esses 4 funcionários que vazaram, entre aspas, essas informações, tudo indica que no futuro muito breve Joe Biden deve assinar essa ordem para iniciar ali contratos com essas empresas para posterior serem enviados esses soldados, esses militares para a linha de frente e assim apoiar as forças ucranianas que estão atuando lá na região contra uma Rússia cada vez mais expansionista, tá? Então, anteriormente, muitos criticaram a atuação do grupo mercenário Wagner Group da Rússia, dizendo que Moscou estava jogando ali bucha de canhão para a linha de frente para ganhar espaço através de vidas alheias e não de estratégias e não de táticas ou superioridade de equipamentos. E parece que agora os americanos estão adotando a mesmíssima tática da Rússia. Então, nos últimos 2 anos, Biden se afastou dessa possibilidade de enviar mercenários e também soldados regulares, e é claro que ele não poderia, nem em hipótese alguma, em momento de eleição, enviar tropas na região. Mas sim, se você contrata pessoal que seja empreiteiro, empresa que vai enviar o seu funcionário para atuar na região, independente de qual for essa atuação, Washington não tem nenhuma responsabilidade sobre eles. Então o que eles realizarem lá é como se esses indivíduos que estão presentes de diversas nacionalidades, que fazem parte, por exemplo, da legião estrangeira da Ucrânia, já estão fazendo atualmente, guerreando contra a Rússia. E de acordo com esses funcionários, grande parte desses empreiteiros, desses militares e técnicos, devem atuar sim na manutenção, na logística, na questão mais técnica dos equipamentos, tá? Porque esses equipamentos, grande parte que sofrem danos, principalmente Patriots, M1 Abrams, Leopard, eles são transferidos para nações da OTAN, por exemplo, Polônia, Romênia, porque lá eles possuem a tecnologia, o conhecimento necessário para realizar o reparo desses equipamentos e assim levá-los novamente para a zona de guerra em favor da Ucrânia. Então, hoje é uma logística muito pesada, em que há muitos gastos e tempo despendido, perdido, para fazer retornar esses equipamentos em sua vida útil novamente. Inclusive, hoje, os americanos, os empreiteiros e também os militares regulares fazem a manutenção junto com os ucranianos através de videochamada e não presencial, porque isso arriscaria essa questão de não envolvimento direto dos americanos na guerra em curso. E é claro que existem sim pessoas, ex-militares da reserva, da inatividade, de diversas nações, inclusive dos Estados Unidos, atuando lá dentro na Ucrânia. E também há sim pessoal, tanto americano quanto francês, britânico, atuando no manuseio de radares e também treinamento de tropas ucranianas, tá? Mas não há registro, posso estar enganado, mas não há nenhum registro até o momento em que tropas regulares dessas nações estejam atuando corpo a corpo contra os russos. Realmente isso não está acontecendo. Então, se isso de fato acontecer, Joe Biden vai estar quebrando sua postura de não participação direta no envolvimento na guerra e assim oferecer mercenários de diversos setores, tanto logístico, manutenção, técnico, quanto também
operacional. Isso porque os funcionários, eles disseram que vazaram essas informações, de que parte deve atuar nesse setor técnico e a outra parte eles não explicaram. Então isso nos faz entender que a outra parte, muito provavelmente, deve lidar com as questões de combate corpo a corpo ou até mesmo de treinamento das tropas ucranianas. Então era esta análise que eu queria trazer para vocês hoje. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir, compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos com certeza no próximo vídeo aqui no canal.